A paz esteja com todos. É uma alegria enorme estar aqui compartilhando uma porção dessa palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu tenho dito e declarado que Deus ele já preparou todas as bênçãos para você nesse ano de 2013. Mas eu creio que para que você receba essas bênçãos, você terá que aprender algo muito importante, que é justamente ouvir e obedecer a voz de Deus. Eu sei que isso não é fácil, pois muitas vezes ouvir e obedecer a voz de Deus tem a ver com renúncia. E nós vemos um exemplo perfeito disso aqui em Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à beira da praia. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. Olha que interessante. Jesus ele sabia que aqueles homens haviam trabalhado a noite toda. O Senhor Jesus ele também sabia que aqueles homens não haviam pescado nada. E que inclusive aquela não era uma hora apropriada para uma pescaria. Mas o que o Senhor realmente sabia, ou principalmente sabia, é que aquele era o momento para que aqueles homens experimentassem o sobrenatural de Deus na vida deles. Então, nós temos Pedro surgindo no cenário e tentando argumentar com o mestre. E você vai perceber justamente a inutilidade das palavras de Pedro, porque Pedro ele diz o seguinte: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ora, Pedro já começa chamando o Senhor Jesus de mestre. Por quê? Certamente ele havia ouvido e havia realmente ficado impressionado com as palavras de ensino que o Senhor Jesus havia proferido àquela multidão. Mas ainda assim, ele diz algo como se Jesus não soubesse. Ele começa a argumentar, dizendo: Olha, mestre, nós nos esforçamos a noite toda e não pescamos nada. Nós estamos cansados, nós estamos desanimados, inclusive nós já lavamos as redes. Mas, apesar de toda a argumentação de Pedro, ele responde: porque é o Senhor quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Então perceba que Pedro ele resolveu concordar em tentar de novo, porque o Senhor Jesus havia dito. Não havia entusiasmo nele, não havia empolgação. O que havia era simplesmente uma obediência à palavra do mestre. O mestre sabe das coisas. Eu quero dizer para você que não há argumentos para o sobrenatural de Deus. O Senhor Jesus disse para Pedro: vá para as águas mais profundas. Por quê? Porque encontrar peixes é muito fácil para o Deus que os criou. Para Jesus, o mar da Galileia é um simples aquário, um pequeno aquário. Jesus sabe também onde nós podemos encontrar as melhores oportunidades para as nossas vidas nesse ano de 2013. Pedro, ele deixou de lado os seus argumentos e decidiu obedecer ao Senhor. E realmente ele acabou vivendo e experimentando um grande milagre. Essa mesma atitude Deus quer que você tenha, a atitude de Pedro. Não importa o argumento que você use, mas simplesmente a sua determinação em tentar de novo, em obediência à voz do Mestre. Tentar de novo, só que agora baseado na palavra do Senhor. Tentar de novo sempre trará uma pesca maravilhosa de bênçãos para nós, quando nós alicerçamos a nossa tentativa na palavra do Mestre. E talvez, assim como Pedro, você não sinta vontade de fazer coisa alguma. Talvez também você até nem queira. Talvez você não ache que seja uma boa ideia. Talvez, assim como Pedro, você tenha medo de não funcionar, de não dar certo mais uma vez. Mas eu quero dizer que você precisa estar disposto, como Pedro, a abandonar o medo, abandonar as suas teorias, os seus achismos e simplesmente obedecer ao Senhor. Como? Tentando novamente. Só que desta vez
alicerçado na palavra. O mestre, ele está mandando, vá para onde as águas são mais fundas e lance as suas redes. Esse é o tempo do sobrenatural de Deus na sua vida. Ouse ir mais fundo, ouse lançar as suas redes e seja abençoado na prática dessa palavra e tenha uma pesca de vitórias maravilhosa nesse ano de 2013. Que Deus continue abençoando a sua vida.